Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença dos santos anjos, nos colocamos nesta manhã de terça-feira para iniciarmos o nosso dia sob os cuidados destes nossos amigos invisíveis, nossos santos anjos, que vão nos guiar, como nos tem feito, por todo esse dia. A minha pergunta para você é o seguinte: você se sente um católico aberto verdadeiramente ao Espírito Santo? O seu coração pulsa pela força do poder do Espírito Santo dentro de você? Então nós vamos meditar sobre isso, pois a nossa fé cristã não é um esforço puramente humano. A nossa fé é um dom de Deus. Veja como isso é importante para nós. Um dom de Deus que age em nós, nos levando realmente a abrir-nos ao Espírito Santo, cultivando nossa docilidade a Ele. São Paulo nos lembra que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É Ele quem ilumina nossas mentes, abre os nossos corações para acolher os mistérios de Deus, para que esses mistérios deixem de ser algo distante, abstrato, incompreensíveis, tornando-se uma realidade viva e transformadora no nosso coração. O católico não pode ficar fechado a isso. Nós não podemos nos fechar à ação do Espírito Santo, senão nós vamos virando essas pessoas estranhas, esquisitas, que não refletem mais a luz de Deus. Porque o Espírito Santo ele é chamado por Jesus de o Consolador, é o Espírito da verdade. Eu só posso compreender esse tempo do Natal, compreender o mistério da encarnação, se realmente na minha vida estiver bem presente esta consciência que o Espírito Santo me consola, me orienta e me guia no caminho da verdade. E uma frase muito bonita da tradição da Igreja, que nos ensina que o Espírito Santo é o mestre interior que nos conduz à plenitude da verdade, fazendo-nos compreender as Escrituras, os ensinamentos da Igreja e os sinais da presença de Deus no cotidiano de nossas vidas. É Ele quem abre os nossos olhos para enxergar a profundidade da fé, levando-nos a experimentar a beleza dos mistérios divinos, não apenas com a mente, mas com o coração. Eu penso que você quer isso. Eu desejo isso. Essa compreensão de Deus, do Espírito Santo em nós, a partir deste olhar do coração, deste olhar interior, porque o Espírito Santo é o nosso mestre interior. Foi o mestre interior de Nossa Senhora. E Jesus também pediu o Espírito Santo no início da sua missão. Santa Teresa de Jesus nos ensina que sem o Espírito Santo, nosso coração, nosso caminho espiritual permanecem estéreis. E ela diz: o Senhor se comunica à alma pela oração, mas sem o Espírito Santo é como falar com um surdo ou com alguém que não entende nossa língua. Assim, abrir-se ao Espírito é permitir que ele seja a ponte entre o céu e a terra em nossa vida. E se abrir ao Espírito Santo dá o verdadeiro dinamismo à nossa oração. Compreenda como isso é importante. Se eu não tenho o Espírito Santo, se eu sou uma pessoa bruta, um católico ignorante, a minha oração não tem valor. Ela não chega ao coração de Deus. Por isso eu te exorto, prezado ouvinte, e exorto a mim mesmo, a que nós sejamos abertos
abertos ao Espírito, que o Espírito Santo seja o doce hóspede da nossa alma. Esta abertura a Ele não nos fecha em nós mesmos, mas nos impulsiona a servir, a amar. Ele nos dá a capacidade de viver enxergando Cristo no outro, no próximo, especialmente naqueles que sofrem, nos aflitos, nos marginalizados. São João nos adverte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este amor ao Espírito Santo que nos vai levar àquela consciência profunda da prática da nossa fé. Essa dimensão prática da fé é indispensável. Sem ela, o cristianismo se reduz a um conjunto de ideias sem vida. Por isso existem os maus cristãos ou falsos cristãos, que dizem crer em Cristo, mas não têm a experiência transformadora do seu espírito. A experiência de Pentecostes nos ensina que o Espírito Santo nos capacita não apenas para compreender a palavra, mas também para vivê-la concretamente. Santo Agostinho dizia que se o Espírito Santo habita em nós, ele nos torna canais do amor de Deus para o mundo. Como é importante isso, gente? Pensar logo nessa manhã de terça-feira sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida como católicos, porque é isso que vai transformar todo o nosso ser. Pois o Espírito Santo não só nos une a Deus, mas também nos une aos irmãos, na fé e na missão. Eu fico triste de ver certos católicos que não dá certo com ninguém. Ninguém presta, tudo na igreja está errado, o padre não presta, o ministro da comunhão não presta. Tem uns católicos que só sabem enxergar defeito nos outros. É uma tristeza. Ajuda a igreja com aquela maldade no coração, com aquele azedume. Mas qual é a causa disso? Falta do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo se converte, se torna uma pessoa diferente, amorosa, entende a igreja como um corpo de pessoas amorosas, não de pessoas egoístas. No serviço ao próximo, na catequese, nas pastorais, no serviço da caridade, encontramos um duplo caminho. Crescemos na comunhão com Deus e construímos a igreja visível, que é a extensão do amor trinitário no mundo. O Papa Francisco frequentemente recorda que o Espírito Santo é o protagonista da missão. É Ele quem transforma nossos pequenos gestos em sinais da presença de Deus e nos dá a força para perseverar na caridade, mesmo diante de desafios. Muitas vezes a gente encontra um sacerdote, uma religiosa que diz: eu não sei como dei conta de passar por isso, não sei como que eu estou aqui. Eu sei, porque o seu coração é aberto ao Espírito Santo. Abrir-se ao Espírito requer também um silêncio interior. Se a gente não for capaz de fazer silêncio interior, nós não vamos perceber essa presença discreta do Espírito Santo em nós. Como podemos discernir sua voz se nós estamos sempre dispersos? Dispersos no jogo, na pornografia, na mentira, na maldade, na sofreguidão para ganhar dinheiro, etc., na política, em tantas coisas. Se eu sou ansioso, se eu estou preso a tantas distrações, como que eu vou falar com o Espírito Santo? O Espírito Santo fala na brisa leve, suave, como a experiência de Elias no Horebe. Ele nos orienta na quietude do nosso coração. Um coração de paz, um coração silencioso, compreende o mistério do Espírito Santo. O cardeal Robert Sarah destaca que o silêncio é o lugar onde Deus nos encontra. Olha que bonito. O silêncio é o lugar onde Deus nos encontra. Este silêncio não é a ausência de palavras, mas um estado de escuta, onde permitimos
que o Espírito nos transforme e nos conduza. Vamos pedir isso a Deus? Essa força interior, tocada pelo Espírito Santo, e você vai ser uma pessoa totalmente diferente na sua família, na comunidade, na igreja, no seu trabalho. Peçamos essa graça de um coração silencioso para melhor acolher o Espírito Santo. Amém. Compartilho com você a aclamação ao Evangelho da missa de hoje, Lucas 4,18. Palavra de Jesus: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, abre-se ao Espírito, porque Cristo age no Espírito. O Espírito Santo age na missão do Messias, do enviado, do escolhido. Veja que a Trindade é uma dinâmica de amor, o Pai agindo no Filho, o Filho agindo no Pai, no Espírito, o Espírito agindo no Pai, agindo no Espírito, no Filho, os três agindo neste poço eloquente, inesgotável de amor que toca os nossos corações. Portanto, meu dileto ouvinte, se Jesus é todo cheio do Espírito Santo, Nossa Senhora, nós também precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Senão não vou compreender o Natal, não vou compreender a manjedoura, a cruz. Os passos de Jesus se tornarão incompreensíveis se eu me fecho a esta graça de Deus. Abrir-se ao Espírito Santo é essencial para compreender os mistérios da fé e viver plenamente a vocação cristã de amar a Deus e ao próximo. Essa abertura exige docilidade, oração, escuta e disposição para o serviço. O Espírito Santo nos transforma, capacitando-nos a sermos testemunhas vivas do amor de Cristo neste mundo estranho que nós estamos vivendo. Para a gente enfrentar todos os problemas que estão aí, para termos disposição e força para enfrentarmos toda essa realidade que está aí de ditadura, de imundície, de lacração comunista, tudo isso, é preciso ter o Espírito Santo. Sem ele, nós não vamos adiante. Tenha coragem, abre-se ao Espírito Santo para que você seja, e eu também, uma pessoa nova, uma pessoa restaurada, uma pessoa abençoada. Vamos pedir? Espírito Santo de Deus, desça sobre os nossos corações. Encha nossas vidas. Transforme, Senhor, a nossa igreja. Toque o coração dos sacerdotes, dos agentes de pastoral, dos religiosos, dos diáconos, dos seminaristas, dos catequistas e evangelizadores. Toca, Senhor, os corações mais distantes que estão escravos do mundo para que se deixem abrir ao Espírito Santo, dom de Deus. Fica, Senhor, conosco, encha-nos com os dons do Espírito Santo para que sejamos cristãos verdadeiramente fiéis. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, seja abençoada a sua terça-feira e todo o seu tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você, prezado e amado ouvinte. Até às 21 horas aqui no canal, com o programa Oração da Noite. Reze conosco, não deixe de participar. E eu peço a você que, se não inscreveu, se inscreva no nosso canal e deixe aqui uma mensagem, um like, para maior engajamento da nossa missão. Paz e luz.